Oi, pessoal! Começando mais um episódio do Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina. E como sempre, a gente está aqui para trocar experiências, falar, né, da maternidade, vida real. E hoje eu não estou com uma, mas sim com duas mães. Estou aqui com a Paula e com a Camila, as mães do Benjamin. Né? Elas têm redes sociais aí, é Mães do Benjamin. E tem mais de 128 mil seguidores. Falam sobre maternidade, sobre vida, sobre família, sobre várias pautas importantes, né? E estamos aqui para trocar essa experiência, conversar e saber. Eu quero saber de vocês, né? Como que serem as duas mães do Benjamin. Sim, vai ser um prazer e uma delícia falar do Benjamin. Né? Eu sou a Camila, vou me apresentar já para te passar a palavra. Sim. Eu sou a Camila, tenho 42 anos, sou esposa da Paula. E a gente tem essa página, né? Duas Mães Benjamin. E estamos aqui muito felizes. Obrigada pelo convite. Sim. E simbora. E eu sou a Paula, a outra mãe do Benjamin. Tenho 33 anos, sou psicóloga, cuido das páginas, né? A gente tem página nas redes sociais aí. E a gente sente a importância da representatividade. Foi então que a gente começou mesmo esse movimento de mostrar a nossa dupla maternidade. Então é uma delícia estar aqui também para falar mais um pouquinho sobre isso. Sim, eu conheci a Paula, a gente fez uma live, né, sobre amamentação e tudo, aí a gente se conheceu ali, não tinha conhecido a Camila ainda, mas também não tinha conhecido pessoalmente, só na live. E aí estamos aqui para esse bate-papo. Como que vocês se conheceram? Vocês estão juntos há muito tempo? Vou falar brevemente, a gente está junto há 4 anos e meio, e eu conhecia a Paula, conheci entre aspas, por foto de rede social. A primeira vez que eu a vi numa foto, bateu um brilhão, amor à passou, primeira vista. mas aquela coisa de foto que bateu até forte. Até porque era uma foto com a minha ex, tá? Vai ser um detalhe importante. Eu tentei esconder e ela faz questão, você vê. Né? Não, mas é porque vai ser um detalhe óbvio, né? Ariana. Depois de um tempo, não sei dizer qual tempo, eu estava na nossa cidade, que é Poços de Caldas, e baixei um aplicativo, estava solteira um tempo, baixei esses aplicativos que a gente apela, e a primeira foto que apareceu para mim no aplicativo foi da ex dela. Por isso que eu falei da ex, gente. E aí eu falei, bom, se ela tá aqui, a outra deve estar, deixa eu ver aonde, não sei nem o nome. Aí desliguei o aplicativo e fui procurá-la, achei, mandei uma mensagem ousada e bonitinha e colou e nunca mais desgrudamos. Ai, que legal. Por uma foto, que doideira. Foi. A Camila já estava jogando a energia ali pro universo, tipo... Nossa, muito meu número, apaixonei quando bati o olho. E quando a gente se conheceu, a gente se encontrou, era um domingo, a gente marcou de se encontrar, era 8 horas da noite, né? E depois desse dia a gente nunca mais desgrudou mesmo. Tanto que eu entrei no carro, oi, tudo bem? Aí eu, não, peraí, prazer, que a gente nem se conhecia ainda pessoalmente, é só trocado mensagem aquele dia. Já tinha a sensação de que a gente estava junto há muito tempo, muitas vidas, né? E estamos aqui hoje com o filho, hein, Camilinha? E rápidas, eu acho, um processo de duas mulheres, né? Que demanda tratamento, ou pensar, fazer conta, aquilo tudo. Sim. Que o nosso tem que ser tudo muito estrategicamente. Foi rápido, eu considero, né? O nosso processo do tempo que a gente está junto, o tratamento e a chegada do Benjamin. Então, é só porque a gente tinha bem certeza mesmo desse amor bem legal. Então, e vocês já tinham essa vontade de ser mães? Assim, sempre foi uma vontade de vocês? A Cá mais do que eu. Eu tinha vontade, mas eu tinha muitos medos, muitos receios. Eu ficava, vai mudar muito a nossa vida, né? Então, quando a gente se conheceu, Camila falava muito da maternidade e acabou aflorando algo que existia, mas estava escondidinho ali. E a gente logo foi buscar qual maneira a gente podia fazer para realizar esse sonho, né, da maternidade. Fui pesquisando em todas as redes sociais, duas mães, quais eram os tipos de tratamento. A Camila também teve uma indicação de uma clínica, a gente passou em consulta, fomos em outra clínica, e aí foi onde tudo aconteceu. A gente entendeu quais eram os caminhos que davam para seguir, né? Tratamento, adoção. Mas como eu queria muito engravidar, eu queria viver essa experiência, a gente optou por fazer a fertilização in vitro e foi tudo fluindo para dar certo, né? E aí, como vocês falaram, foi um processo rápido, né? Porque às vezes tem gente que faz a fertilização, mas demora muito tempo para conseguir. Para vocês foi um processo até que, desde que vocês se conheceram, até tomarem essa decisão e terem o Benjamin. Primeiro que a gente entende que era para ser, né? Dentro da nossa crença. O tratamento durou aí, acho que 8 meses.
desde o primeiro exame, que é uma batelada, né, de exames, Muito. e até todas as etapas, que são etapas, né? Você só passa para a etapa seguinte se aquela etapa ali cumpriu 100%, com o exame, com estar no tal nível de tal hormônio, por exemplo. Sim. Então, é um teste, também costumo dizer que é um teste para o seu amor, para a sua relação conjugal, porque é muita ansiedade, frustração ou não, né? Espera um novo ciclo e tal. Então, 8 meses, e depois deu certo de primeira, né? Que diz que também contrapõe um pouco a estatística, que normalmente precisa de mais algumas tentativas. Sim. Era para ser mesmo. Era para ser. O Benjamin já estava aí querendo vir. Já, e a gente falava, inclusive, que o Benjamin ia vir. Quando a gente falava de maternidade, era sempre... Já falava do Benjamin. O nome, com o nome. Que legal. A gente visualizava ele muito forte. Tanto legal. é que a gente fez a sexagem com 8 semanas. E aí, a Camila tava no Rio, eu liguei para ela. Aí vamos abrir o resultado do exame. E na hora que eu li, assim, né, que era masculino, eu não conseguia nem falar, porque gente, a gente sabia mesmo. Foi uma confirmação muito grande de que a gente sentia, que a gente sabia, a gente já foi criando ali aquela realidade do Benjamin vindo, né? Foi legal, porque a gente tinha dificuldade, Fabi, até de escolher aquela famosa listinha de nomes para menina. De tanto que era forte pra gente, que era o Benjamin. A gente listou várias vezes, até hoje falar qual seria, a gente não sabe dizer. Então, quando chegou a sexagem, o impacto que a gente teve, não porque era o Benjamin, mas porque o impacto da gente saber que aquilo que a gente sentia era real de ser ele, entendeu? Foi bem bonitinho. Que legal. Eu já não foi assim, não. Eu achava que eu ia ter um menino, mas eu queria muito. Eu sempre quis ter uma menina. Hoje eu quero ainda quero um segundo filho, mas pra mim hoje, se for outra menina, show. Se for um menino, show, porque eu vou passar por todas as experiências. Mas assim, eu sempre tive a ideia de ter 2 filhos e que um eu queria que fosse menina, né? Então, mas eu tinha certeza que o primeiro era menino, meu marido também. A gente já tinha até nome se fosse menino. E aí, quando veio menina, eu falei, caraca, tipo, foi ao contrário, sabe? Eu falei, meu Deus, eu tinha certeza que era menino, não tinha nem nome ainda pra menina. A gente começou a pensar. E aí foi ao contrário. Então, a gente tinha essa certeza e a gente errou. Tudo pode acontecer, né? Sim. 50-50. Isso que é legal, né? As histórias, né? Diferentes, cada um os caminhos, né? Sim. Cada um passa por uma experiência. E durante a gestação, pra você, como que foi de sintomas? Assim, você teve muito enjoo, ficou muito cansada? Até 14 semanas foi bem intensa essa parte de náusea. Eu não cheguei a vomitar, nada, mas tive muita náusea, muita. Essa fase parecia assim, meu Deus do céu, se for assim até o fim, tô perdida, né? Viveu à base de água com limão gelada e açaí. Gelado, que era o que descia. Era a única coisa que descia. Eu tinha muita fome e muito sono. Então era assim, passando mal. Eu me lembro um dia que eu tava passando muito mal e com muita fome. A Camila, fecha o olho, eu vou lá embaixo fazer uma coisa pra você. Eu não sei se você lembra, mas aí você subiu com um lanche, um sanduíche que ela tinha feito, e ela fecha o olho, nem ela comeu de olho fechado. Direito. E eu comi querendo passar mal mas com tanta fome que eu queria comer muito e não dava para comer nada. Mas acho que foi o máximo. Foi só assim. isso. Ela teve. Depois, ao longo da gravidez, os outros meses foram bem tranquilos, tirando a fase da pandemia, né? Que aí não foi de passar mal, mas foi uma parte chata da gravidez ser fechada dentro de casa. Ela teve uma intercorrência que acho que ela abstrai quando vai contar as histórias. Com 8 meses, eu estava com minha mãe lá em casa, minha mãe mora em Minas, né? Então eu estava aqui. E aí lá embaixo, conversando da palavra, vou tomar banho. A gente tinha médico à tarde. Banho, minha mãe lá, minha mãe foi embora. Aí, Paula, você arrumou, entramos no carro, no meio do caminho, ela, então, quero te contar uma coisa. Eu acabei de tomar um tombaço no box. O quê? Mas como assim, um tombaço? Caí com tudo, escorreguei. Eu não sei como que elas não escutaram. Bunda no chão, barulhão, fiquei caído um tempo. Como assim? Fiquei louca, né? Enfim, aí quando a gente estava indo pro médico mesmo, fez ultrassom, estava tudo ok, mas foi isso. E a pandemia, que a gente, janeiro, março, quando fechou, a gente estava aí com 3, 4 meses, né? Então o grosso da gravidez foi na pandemia. Foi muito tranquilo, porque ficamos nós duas, uma bolha dentro de casa. Sim. Então era toda a energia que o neném recebia e ela era só nossa ali, né? Em algum momento a gente tentou filtrar de muita informação só negativa, né? Óbvio, por causa do Covid, a gente começou a assistir muito Netflix besterol para poder não passar isso tudo. A gente teve esse cuidado.
E onde começou todo o processo de estudo, de leitura, para entender, né, as alterações biológicas, não biológicas, comportamentais, que a gente, Paula sempre foi muito curiosa, muito estudiosa. Então, foi uma característica forte da gestação, a nossa bolha, né, a gente blindar um pouco para negatividade e já um começo de estudo. Sim. E teve essa vantagem de vocês estarem ali mais juntas, mas também tem a questão de, sei lá, na gestação a gente imagina que a gente vai se encontrar com os amigos e aí não ter essa oportunidade de vivenciar isso, né? Isso foi muito, muito frustrante mesmo. Eu sofri muito até hoje. É uma coisa que eu fico muito sentida de pensar, porque eu tinha assim, nossa, vou desfilar o meu barrigão por aí, usar umas roupas bem bonitas, mostrar para todo mundo que 2 mães podem ser mães, né? Assim, desfilar mesmo. Era um motivo, né? Um motivo de muito orgulho pra gente, porque foi um processo ali pra gente chegar naquele momento de estar com o barrigão. E aí, fechada em casa. Né? E fechada em casa, você não fica. Eu não ficava me arrumando, me maquiando com roupas. Nem dava pra comprar roupa de grávida. Não tinha, as lojas estavam todas fechadas. Eu não tinha uma roupa que me servia. Não tinha uma loja aberta pra comprar. Foi bem no início, né? Foi no baque mesmo. Ninguém sabia o que ia acontecer. A gente tinha muito medo mesmo, né? Queria se preservar e preservar as outras pessoas. Então, essa fase foi muito delicada, tanto que quase pro fim da gravidez, acho que com 7 meses, a gente falou com o obstetra se ele permitia a gente ir para Poços pra gente encontrar a família, porque eu queria muito que a nossa família visse o barrigão, né? Visse o Benjamin ali na barriga. Eles receberam a notícia que a gente estava grávida, final de dezembro, e acho que viram a gente um pouquinho em janeiro, e não viram mais. Então, não viram o barrigão. O processo da barriga dela crescer. E ele falou, vai, toma todos os cuidados, mas vai, porque eu sei que vai te fazer bem, porque você tá sofrendo muito. E a gente foi. Foi super bonitinho, porque a cidade estava fechada. A nossa cidade lá em Minas fez aquelas barreiras, né, para não entrar e não sair, uma cidade turística. E o meu sogro furou a barreira, fez um esquema, buscou a gente não sei aonde, trocou de carro, pulou aqui, troca, vai dali. Muito louco, isso parecia filme, né? Cada uma num carro, meio escondido. Se parava, você fala não sei o quê, toma esse comprovante de residência, tipo umas coisas assim, pra gente poder chegar e visitar nossos pais. Olha que loucura. Olha que loucura. Mas deu certo, todo mundo acabou que encontrou com a gente, né? Quem a gente queria muito que visse, deu certo, foi bom. E depois a gente fez um último passeio, né, também. Que foi o único. A gente foi no Jardim Botânico aqui. E só. Ela realizou o sonho de desfilar a barriga, pôs um top na Nike, um short de esporte, que era o que tinha. Barrigão de fora. Não tinha roupa, não tinha. E aí, de top e shortinho ali, no sol, eu tirei umas fotos dela. Foi. E é legal que ficou de história para contar, né? Mas foi esse o evento. Não, e graças a Deus a gente teve saúde, né? Acho que não teve nenhuma intercorrência ali, né? Não pegamos Covid, nada grave, né? E aí ele nasceu nesse meio da pandemia. Já tava podendo ter visita em hospital, não? Como que tava? Porque teve várias fases aí, assim, né, da galera. Foi quando liberou visita, mas a gente também não contou pra ninguém que tava liberado visita. A gente não queria, assim. A gente porque ainda era arriscado, né? A gente não queria colocar ele em risco. E eu tentei parto normal, então eu fiquei muitas horas em trabalho de parto. Fiquei 25 horas em trabalho de parto e fui para uma cesárea. Fomos, né? Não foi só eu, Camila lá, firme e forte. Fomos para cesárea. Então, eu tava exausta, eu tava maluca, para falar a verdade, né? Eu fiquei louquinha depois que ele nasceu, um tempo ainda, anestesia e tal. Então, a única pessoa que foi minha irmã com o marido dela, porque moram aqui e ela ficou muito preocupada por conta de todas as horas e foi lá dar uma mão, um suporte. Mas a gente não... A Alessandra, minha colega de trabalho. A Alessandra foi e só. E aí depois em casa, mas também a gente foi muito radical com isso. A gente tinha muito medo de pegar Covid. Ainda tava numa fase bem complicada, né? Tava. Porque quando a minha filha nasceu, que já tava começando a aliviar, a melhorar, assim. E ainda tinha muito medo, né? Porque... bebê recém-nascido, sem vacina, enfim, então... não tinha vacina. Não, ainda eu fiquei desesperada, Fabi, porque quando a gente chegou no hospital e começou o processo de vai nessa consultória aqui, esse exame aqui e tal, eu tive que, nesse meio do caminho, fazer o teste de Covid e que se desse positivo, eu não entrava. Eu fiquei, nossa, indescritível, assim, o medo, né? Rezei, fiquei louca. E aí deu certo. Mas foram 25 horas, uma coisa muito forte, muito longa. Imagina eu sozinha, eu não ia ter nem tentado. Eu já ia falar, vamos resolver logo, a Camila vai Ela entrar. queria muito parto normal. Tanto que ela teve, antes da cesárea, eu acho que 5 momentos de sedação. Ela queria insistir.
Eu falei, vou deixar, o momento é dela, né? Quer dizer, vou deixar, né? Não vou falar, analgesia, que tal, vamos pensar. Eu acho que 5 vezes, porque ela queria continuar tentando, né? Então foi bem legal. Foi bem bonito, você foi muito guerreira, isso é uma coisa, eu que tô de fora, né? Inimaginável você insistir com dor, fazendo aquelas posições, muda exercício, manobra, né? E ela insiste, quero por uma ideologia, pô, você tem que ser muito raçudo, entende? Então, só quando eu vi que ela estava realmente, o olho fundo aqui e tal, eu não estava aguentando de cansada, eu não estava parindo. Eu falei, vamos pensar da gente agora entrar numa cesárea, né? Tadinha, ela ainda falou, estava pensando aqui que talvez você pudesse ficar magoada comigo de eu estar desistindo. Tadinha, é porque a culpa vem, né? E a gente se culpa porque é uma coisa que a gente quer, mas a gente também fica pensando no que os outros vão pensar, né? É porque a gente acabou optando também por ir para uma equipe particular, para garantir que eu teria, pelo menos até o último momento, a tentativa de parto normal garantida. E tanto que foi. Pelo nosso obstetra, a gente ficaria até no máximo mais 2 horas. Mas ele já sabia que a gente não ia conseguir. Mas ele falou, para você construir dentro de você, que não vai rolar, a gente fica aqui mais 2 horas. Super máximo, legal, super respeitoso. Aí nessa hora que eu falei, não. Aí eu falei pra Camila, eu achei que você ia ficar brava, porque a gente quis uma equipe particular para conseguir um parto normal, para ter garantido, né? Não cair ali numa cesárea por qualquer motivo. E aí eu tô aqui, né? Não vou conseguir. Mas não era que eu não ia conseguir, o Benjamin foi ali, e foi ali que minha cabeça entendeu que não era mais não só ali, né, na gravidez, mas ali principalmente que não era só sobre o meu corpo. Tinha a vontade dele também. E a vontade dele tinha que prevalecer. Ele não estava preparado para nascer de parto normal, não estava pronto, não estava na posição, não tinha jeito. A gente tentou tudo que podia. E eu tive que respeitá-la. Ali foi o primeiro momento de respeitar uma vontade e algo dele. E assim foi, né? E foi lindo também. Foi uma cesárea super respeitosa, amorosa, com a luz baixa, a música dele tocando, a música que a gente cantou. A gravidez inteira, tocou na sala. Foi tudo lindo, não foi porque foi cesárea que não foi... E foi no momento dele, que era o mais importante pra mim também, que fosse no dia que ele tivesse pronto pra nascer. É legal que a maternidade, ela vem pra mostrar pra gente que a gente não tem controle de nada, né? Porque a gente acha que vai ter controle, aí vem a pandemia, não consegue mostrar o barrigão. Aí você quer o parto normal, e aí acontece... Não é pra ser. Aí você fala, cara, realmente, a gente acha que a gente tem controle, mas a gente vai vendo que a gente consegue controlar uma coisa ou outra, mas muita coisa não tá na nossa mão, né? E a gente faz o nosso melhor ali, o que der, e é isso aí. Mas, e também tem muita gente que fala que a maternidade em si, ela é muito frustrante, né? Porque a gente coloca várias ideias na nossa cabeça e muitas delas a gente não consegue realizar do jeito que a gente gostaria. Ou a gente descobre que as coisas não são como a gente imagina depois que o bebê nasce, as noites sem dormir e tudo. E aí a gente vai entendendo como que funciona tudo aquilo. E acho que tem 2 coisas importantes. Uma, que tá tudo certo o caminho que a gente escolhe. Não tem algo que vai ser... A não ser que você prejudique o neném, né? Que aí acho que é um caso muito extremo. Mas, independente do caminho que você escolher, se pra você faz sentido aquilo, tá tudo bem. É você que importa ali naquela hora. E outra coisa que, mesmo que a gente se frustre. É difícil mesmo. Mesmo que não saia como a gente queria, igual, não saiu o parto, a gente precisa se respeitar. Eu sofri muito, vivi um luto mesmo do parto não vivido. E foi muito difícil, porque as pessoas não entendiam. Mas o mais importante é ele ter saúde. Eu sei que é. Mas eu tive muita vontade, muita expectativa. Então eu respeitei minha dor, a gente respeitou isso. Sofri toda a minha dor, esgotei ela. E entendi que também não era porque eu estava sofrendo que não podia, que tinha deixado de ser bonito, porque foi bonita. A chegada dele foi bonita, foi linda, respeitosa. Então é a gente se respeitar nesse processo também e olhar para as coisas bonitas que também existem, né? Isso da pandemia. Não foi como a gente queria, não mostrei o barrigão, mas teve muita coisa boa também. Então é olhar para o todo, né? Já é um treino para como é que vai ser com o neném e com o seu filho a vida inteira, né? A gente fala, que é o que a gente lê e o que a gente aprende, que você tem que, enquanto adulto, se curar e se cuidar das suas questões, enquanto mulher, filha, tudo que você já passou, para você não projetar e não transferir, ficar criando essas expectativas irreais de maternidade, de filho, né, de parentalidade, né, não projetar. Eu fiz terapia por uns 10 meses, eu acho,
com o foco, né, de trabalhar algumas questões da minha vida, minhas, porque eu não queria transferir e repetir com o Benjamin o que aconteceu comigo. Então, fiz focado, quando eu entendi que, maturei, acho que tá legal, consigo andar, né, mais sozinha com a literatura, com a espiritualidade e tal, vou seguir. Então, entra num ponto agora de respeito ou frustração, que seja, mas que ser mãe não é algo apenas instintivo. Sim, com certeza. Você pariu ou não pariu, né? Que é o meu caso. E já sei porque amo, né? E não é, porque a gente é um poço de cultura de criação, né? De era, de momento. E existem estudos, né? Da mente, do comportamento, da fisiologia, das etapas, né? Das etapas de um puerpério. Foi muito importante a leitura da Paula no puerpério, que ela passou as etapas. Isso aqui que eu estou agora, amor, eu li no livro, é porque é o hormônio tal. Deu uma... Mas dá uma tranquilidade, Super. né? Informação é poder, porque te dá essa tranquilidade de saber o que eu estou passando é normal, teve uma pessoa, o pediatra da minha filha, quando eu conheci ele um pouco antes do parto, e ninguém tinha falado isso pra mim, e o que ele me falou foi muito tranquilizador, nesse sentido de, olha, o puerpério, assim que ela nascer, pode ser que você não ame no primeiro momento, e tá tudo bem, uma questão hormonal, pode ser que você tenha pensamentos estranhos, você tenha vontade de chorar, e nem é todo mundo que te fala isso, tem gente que só fala, ai, seu filho vai nascer, é lindo, é incrível, é maravilhoso, mas pode não ser para você naquele momento. E você saber disso, você ler, estudar, entender que isso pode acontecer, que é fisiológico. Quando acontece, lógico que talvez na hora a gente não tenha o discernimento de falar, não, isso é ok, mas só de saber, isso vai nos trazendo uma tranquilidade, né? Então, eu vejo assim, como estudar, não só a questão do puerpério, mas tanto a amamentação, ou o pós ali da maternidade, como ele é importante pra gente passar por essas etapas com mais tranquilidade, né? Sim, porque você reconhece o que está acontecendo no seu corpo, no seu comportamento. E aí você falou do seu médico, eu lembro do nosso, que se dirigiu a mim numa consulta, logo do primeiro nascimento do Benjamin, a gente voltou nele, e ele explicou, também teve esse cuidado, esse carinho de explicar algumas coisas que poderiam acontecer com ela, e ele ficou olhando para mim. Porque ele falou, olha, Camila, porque aí pode ser legal que talvez 6 horas da tarde, ou no horário que a Paula estiver mais sensível, fragilizada, você está atenta. E você entender que isso faz parte do momento dela, de uma bomba hormonal que ela acabou de passar, quem sabe subir com uma bandejinha, com um lanchinho, um afago. Eu lembro disso, tanto que eu fiz, porque ele me ensinou a fazer, né, como companheira dela. Então, isso ajudou muito a gente ter leveza, e talvez um puerpério que durou 2 meses, poderiam ter durado 1 ano. Sim. Porque a gente teve, né, embasamento e estudou, né? E conhecimento realmente liberta. Desde quando a gente engravidou, eu comecei a estudar e não parei até hoje. Vou só mudando as fases de estudo, porque é isso. Tem um lado que pode ser que a gente tenha ali instintivo? Pode ser, mas não é só isso. São tantas camadas da maternidade que se a gente não se maternidade ou paternidade, se a gente não se preparar, a gente vai sofrer muito mais. Porque já é cansativo, já é uma entrega tão intensa. Se você não se nutre de conhecimento, fica muito mais difícil, muito. Sim, sem dúvida. E o legal é que vocês duas estudaram, né? Vocês duas foram atrás de informação e tudo. É uma coisa que eu já trouxe esse assunto aqui antes, que infelizmente muitos dos pais que tem por aí não vão atrás desse conhecimento. E aí fica só nas costas da mãe. Ou tem, claro que não tô falando de todo mundo, mas o que a gente escuta, o que a gente fala, grande maioria, sem falar das mães solos, que eu falo, gente, como dar conta, né? Porque não é fácil. Mas muito legal isso quando os dois, né, as duas, se unem nessa questão de conhecimento, de ir atrás, porque atrás é o melhor para o nosso filho, né? Sim. De informação, que isso também vai fazer com que o crescimento, o desenvolvimento seja muito melhor. Agora, uma dúvida aqui. Como que vocês decidiram, não sei se já era uma vontade mais sua do que da Camila, de quem ia gerar? De quem ia porque eu não engravidar? queria, Você ela não queria. queria? Foi super fácil. Foi tranquilo. Foi. Você queria ser mãe, mas você já sabia que não queria passar pela gravidez. Isso. E aí, para mim, como mulher gay, né, vida inteira me reconheci gay e tal, era uma coisa que... Já era... Como que ia realizar isso? Não me vejo grávida, mas amo criança, sempre gostei muito, sempre, né? Queria ser mãe, mas era uma coisa que era um sonho
acho que nem chega a chamar sonho. Era uma coisa muito engavetada, era um desejo absolutamente reprimido, né, escondido e amortecido. Então, quando eu conheci a Paula, e pum, é ela, e surgiu esse assunto, nossa, pra mim foi... Por isso que eu não acho nada ruim. Nenhum dia ruim, nenhum momento ruim, nada. Com o Benjamin, com a Paula, nada. Porque, para mim, eu tô muito no lucro, né, de uma dádiva hoje, com medicina, com todas as possibilidades, né, embasamento de lei, né, a gente poder exercer nossa dupla maternidade, nosso amor materializar ali no Benjamin. Então, estendi a resposta, mas fazer questão porque eu achava que era muito inacessível um tratamento. Muito longe, muito distante, muito pouco, sabe? Uma coisa assim, muito de filme, né? E não é, né? Então, se tem alguém aqui assistindo a gente, que tem esse desejo, para mãe solo, com outra mãe, qualquer que seja, né? Existem processos acessíveis e inacessíveis, né? Tem uns bem com uma balinha negra, e uniu com a Paula ter o desejo fisiológico. Sim. Isso que você falou da questão das leis, né? Como que funciona isso na questão de duas mães? É tranquilo hoje? Aí é que eu tô falando aqui como não leiga mesmo, né? Não sei. Na verdade, hoje em dia, a regulamentação é igual, né? Para um casal hétero engravidar. Tem... Você faz o tratamento, o contrato lá, né, na clínica que você for fazer, e o tratamento é igual, né? Não tem algumas possibilidades que podem variar dentro do tratamento. Mas assim, na certidão de nascimento, filiação normal, tranquilo também. Tudo normal, só que dentro dos formulários a gente ainda encontra muito as formulários com pai e mãe. Isso é uma luta muito profunda e longa. A gente até entrou na justiça contra a Receita Federal, porque no CPF do Benjamin, quando você vai pesquisar o CPF, quando você for pesquisar lá da GIV, você vai colocar seu nome, vai aparecer, porque só tem o nome da mãe que pode ter acesso, pesquisar ali. E quando a gente pesquisava, só a Camila constava como mãe do Benjamin. E se eu colocasse meu nome, aparecia, este nome Paula não consta como mãe. E isso acontece com todas as famílias, não foi só com a gente entrou com processo na justiça e a Receita Federal acabou incluindo o meu nome, mas não mudando o sistema. Ou seja, todas as outras pessoas que passam pelo mesmo, ainda não está resolvido. Então, é uma luta muito longa. Em todos os lugares que a gente chega... desde o salão de cabeleireiro até um órgão federal, é pai e mãe. Assim, é uma coisa... Estamos em 2022, né, gente? 2022, gente, vamos andar, né, um pouquinho. Você pega... Vou dar um exemplo, adiantando aqui, gosto do exemplo do shopping. Banheiro que tem fraudário, normalmente aonde? Só no feminino. No feminino. A gente tem amigos, 2 pais, eles têm que trocar onde? No banco da praça de alimentação? Cadê mundo novo, diversidade, a gente tá aqui, sabe? Tipo, não, então... e voltando ainda para isso, né? Do pai, muitas vezes, ser mais omisso no cuidado com o filho, um casal hétero, né? O quanto a sociedade também, lógico que tem muito mais do homem ali, mas o quanto também a sociedade e essas questões também não contribuem para que a mulher só fique nesse lugar de cuidado, né? Se o seu marido quer trocar a Giovana no shopping, ele não pode. Não, a gente tem muito essa questão, porque normalmente é ele que troca mais ela do que eu. E aí ele vai, não tem, ou só tem. Aí às vezes tem o banheiro da família, ou enfim, aí ok. Mas normalmente se você vai no masculino, não tem. E a gente foi em alguns casamentos, em alguns eventos que não tinha, só tinha no feminino. Ele falava, então eu vou entrar. E entrava no feminino, eu vou trocar minha filha. Nossa, adorei ele. E aí ele, eu vou entrar. Adorei. Como que eu vou trocar ela? Então, a gente falava, cara, que absurdo, como que não tem? E se ele tá sozinho com ela? Ele não vai poder trocar? Então, a gente passa por essas questões, assim. Mas e é doido que antes de ter... A gente nunca prestou atenção em onde tinha fraudário e tal. Então a gente tá passando por isso agora. A gente até falou, será que no nosso casamento tinha doideira? Porque a gente não pensava nisso. Mas aí hoje a gente vê isso, a gente fala, e aí, como que vai trocar? E aí, quando é em shopping, se não tem lugar, não sei o que, aí, troca aqui mesmo. É complicado, é difícil. Sim. Não, e de questão de certidão, de registro e tal, foi processo também normal, como qualquer outra pessoa que registraria. No hospital eu desci lá no cartório. Fiquei emocionada lá enquanto eu estava esperando, porque eu era a única mulher, a única outra mãe, no resto tinham 4 homens e eu. E eu fiquei super emocionada, me achando. Eu falei, eu sou outra mãe. Fiquei contando pros caras ali, que eu fiquei super feliz.
E o processo normal, certidão normal, identidade, tudo legal, mas temos coisas para caminhar ainda e a gente entende que a gente tem um papel para ajudar com leveza, com respeito, mas que a gente faz parte de uma luta assim ainda. É, até a título de reflexão sobre isso, quando um casal de 2 mães ou 2 pais vai lá no cartório para fazer a certidão de nascimento, a gente precisa levar o comprovante do tratamento, a gente precisa levar um documento com registro em cartório. Mas que doideira, né? Porque com o pai, digamos assim, com o homem, não. Pode ser como pode não ser ele, e você não tem que comprovar nada, né? Se é um casal hétero que vai fazer o registro, ninguém precisa saber se foi de tratamento ou não foi. Você vai chegar no hospital, você vai ter o parto lá, o homem vai lá, o pai registra, pronto, acabou. Não precisa nem ser de fato o pai, né? Porque ele só levou... Exato. Agora às vezes é outro pai. Eu tenho uma amiga que, enquanto grávida, ela se casou e ele se tornou o pai. Então, assim, ele nem é o pai, digamos assim. E não precisa de nada disso. Você vai lá e registra. Mas é só pra gente refletir mesmo, né? O quanto a gente ainda precisa caminhar. Por que famílias homoafetivas precisam comprovar tanto, né? Porque tem casais que fazem tratamento hétero, que fazem tratamento e não precisa sabe. De nada disso. E não sabe a vida inteira, né? E aí a gente tem... Sim. Todas as perguntas de quem é um óvulo, de quem é isso, quem é aquilo, invalidar a minha maternidade ou não. E quando é um casal hétero que passa por um tratamento, essas perguntas não existem. Até porque muitas vezes escondem. Então ainda são avanços que a gente precisa. Para refletir, né? Sim, então, já que a gente está falando disso, né? E como que é isso na internet, né? Porque rola esse preconceito, com certeza. Infelizmente, a gente vive ainda num mundo que rola muito preconceito. Então, como que tem sido para vocês? Na verdade, se eu abrir uma caixinha de pergunta, o top 1000 vai ser de quem é o óvulo. E eu sempre faço questão de responder colocando essa reflexão. Por que as pessoas são tão apegadas à genética? Porque quando a gente adota, ou quando é um casal hétero, ninguém fica perguntando isso. A gente poderia ter usado uma ovodoação, que é um óvulo de doação. Como tem o banco de sêmen, tem o banco de óvulo. Então, poderia não ser o óvulo de nenhuma das duas. Ainda assim, o Benjamin seria nosso filho. Então, por que as pessoas são tão apegadas a isso? E eu gosto muito de trazer essa reflexão, porque as pessoas acham que é uma pergunta muito simples, né? Mas o que tem responder? Tudo bem, a gente poderia responder, mas o quão invasivo é esse questionamento, né? De onde vem esse questionamento? Por que é tão importante saber de quem é o óvulo e como isso chega para essa família? Porque, então se o óvulo é da Camila ou se o óvulo é meu, uma é mais ou menos mãe, né? Sim. E não, as duas, eu sempre respondo isso, eu falo, nós duas somos mães, então bora pensar, né? Ampliar as nossas possibilidades, porque é filho, né? Você falou que nem um casal hétero que vai fazer inseminação, eles podem usar o óvulo da mãe com o espermatozoide do pai, como eles podem pegar um óvulo de outra pessoa e o espermatozoide de outro doador, e não ser geneticamente de nenhum dos dois, e ninguém vai perguntar isso. Isso não é nem cogitado quando é um casal hétero. Eu tenho pessoa que eu conheço, hétero, que a mulher teve que ter um óvulo doação, porque ela já não produzia mais. Isso nunca foi nem levantado na família, pergunta, isso não acontece. Então, são ainda estereótipos e questões, rótulos, e que a gente tem que avançar. Enquanto a página, acho que a gente recebe poucos haters ou questões mais violentas de preconceito, não sei responder direito, talvez por um posicionamento nosso, né, de firmeza com respeito, firmeza com leveza, posicionamento sem política, digamos assim, né, sem levantar grandes bandeiras, ela é fluida. E acho que isso chega nas pessoas, não sei se é eu acho que acho também que é uma parte. Talvez, mas acho que vem muito de um lugar de privilégio mesmo, né? De serem 2 mulheres brancas, a gente tem uma condição de vida ok, a gente frequenta lugares bons. Então, a maneira com que a gente recebe homofobia é totalmente diferente de 2 mães negras de periferia. Isso não tem como comparar isso para todas as camadas, né? Quando a gente vai falar de algum tipo de preconceito. Mas também tem toda essa homofobia que é velada, né? Que é isso, de quem é o óvulo, mas quem é a mãe? Quem é o pai?
vocês têm contato com o pai? Tipo, como assim pai? É um doador. É tão fácil ser pai no Brasil, né? Que até um doador é pai. Mas por isso que a gente usa muito da página para trazer essas reflexões. Porque até certo ponto, tudo bem algumas questões serem levantadas. Porque ninguém tem obrigação de saber tudo. Isso do banheiro, por exemplo. Se a gente muitas vezes não refletisse tanto, a gente não se daria conta disso, né? Se a gente não se coloca ali naquele problema, a gente às vezes nem saberia. Isso das fichas, de formulários, a gente precisa falar. É cansativo, mas é importante trazer reflexões. Mas tem gente que a gente sente ali, né, que tá insistindo naquilo, né? Então já tem um tom mais homofóbico mesmo, né, de preconceito. Sim. Mas a gente nunca recebeu nada violento demais. E até a gente tava falando, o Benjamin ainda não tá na escola, mas ele tá já numa casa de brincar. Uma casa de brincar. E vocês falaram, tanto em salão, de cabeleireiro, sempre rola alguma questão assim. Na escola rola alguma coisa assim? Essa escola é uma escola que a gente pesquisou e foi atrás para entender como era a tratativa. A gente não colocaria numa escola que ia ter Dia dos Pais, Dia das Mães, não é a nossa linha de entendimento. Então, lá tem toda uma questão pedagógica e tal, que é super ok, né? Até tem hoje da criança, eu acho lá que tem duas mães, né? Mas quando a gente foi colocar o Benjamin, a ficha ainda era pai e mãe. E aí eu falei, gente, olha, talvez seja legal, né, pensar em colocar responsável, tutor, sei lá. E aí era a ficha que tinha que preencher para pagar. Para fazer o cadastro e ele começar aí, né? E a Paula não preencheu até que visse se ia ter mudança ou não, que isso é mudar o mundo, a gente entende, né? Nessas gotinhas. Porque foi uma escola que diz que coloca à frente uma linha pedagógica, né, mais atualizada. E aí a ficha tá pai e mãe, vamos ver agora com esse feedback, se elas vão... E aí a gente ficou esperando, então se até tal dia a ficha vier, a gente vai para outra. E aí veio alterado e a gente Elas foi. me mandaram mensagem. E é tão fácil resolver, né? Filiação 1, filiação 2, pronto. Tutor. Os órgãos, gente, de saúde, de escola, mas particular, tem que estar antenado com isso. É uma coisa, não, tem que estar, desculpa, é uma obrigação profissional. Então... Isso é uma coisa que já passou do tempo. Já passou. Assim, essa questão de fichas e formulários já foi, gente, tem que mudar. Não é cabe só duas mais. mães, dois pais, é a mãe solo, é o pai solo, é o tutor que é avô, sabe? E como isso chega para a criança, até a Camila falou isso, que a gente não é contra, mas a gente não vai colocar o Benjamin numa escola que tenha Dia das Mães e Dia dos Pais. A gente não acredita nessa função. A gente é contra. A gente é contra. Mas não porque a gente quer acabar com o Dia das Mães, Dia dos Pais, porque, então são duas mães, elas têm raiva de pais. Não é isso. Porque às vezes as pessoas acham que é isso. E não é. É porque se tiver uma criança ali sofrendo, não importa se é porque ela tem duas mães, ou porque tem dois pais, ou porque é uma mãe solo, ou porque é pai solo, ou porque não tem nem pai nem mãe, mora com a avó, com o tio. Se tem uma criança sofrendo, por que a gente insiste? Se dá para ter um dia da família, dia do amor, dia do o que quiser chamar, mas que não seja uma referência única, que a criança se sinta mal, sofra, que ela tenha que treinar lá uma dança com uma folhinha e chorando por dentro. Então, por que insistir nisso, né? Como teve agora Dia dos Pais e tal, tem aquela máxima de, a escola do meu filho é dia da família. Eu queria ter Dia dos Pais, ganhar festinha, ganhar não sei o que lá, E aí a Paula, a gente tá conversando entre a gente, né? E a Paula falou, amor, mas a questão não é sobre ele, pai, é sobre a criança. Olha a ótica da parentalidade. Não é. É sobre aquele... Caraca, assim, ela, nesse ponto, ela é mais para frentex evoluída do que eu, com conhecimento. É muito legal. Esses 10 anos nossos de diferença é uma geração, Fabi. Né? É bem legal, porque ela traz a tecnologia, esse pensamento mais avançado, já é muito pronto nela, né? E o outro ponto diante disso, que se a gente fala uma criança, agora o Benjamin está com 2 anos, já entende muita coisa, o contexto, tudo. E ele, vou falar a questão de pai agora, né? Questão parte cultural, desenho, que ele tem acesso, música, né? Que é uma idade, a gente começa a fomentar muito a questão cultural. E a cultura ainda é toda heteronormativa. Toda papai, mamãe, filhinho, isso é uma família, é impressionante. Então, o Benjamin com 2 anos agora, ele está numa fase, e esse dia ficou moado, né? Porque pai, papai, quem sou eu, quem é você, papai, eu tenho, não tenho, a gente explica, conversa, mas porque os livros
Isso é livrinho infantil, muito pouca literatura diversa. Muito pouco avançado. Né? Tanto que aí a gente conversa, a gente faz, a gente tira um tanto a televisão, filtra mais ainda o que vai ver, o que vai escutar. Gente, são desenhos de plataformas grandes. Sim, assim, não entendo. É uma coisa que a gente entende então que é violento, que é posicionamento. Pô, não vou consumir você mais. E é uma coisa violenta a criança. Não é a minha, Paula. A gente tem entendimento. Sim. O Benjamin não tem. E confunde. Então, a gente está nessa etapa com ele. É legal a gente falar disso aqui. Né? A Paula, muito ativa. A Paula se coloca. Eu queria poder falar isso como esposa dela. Fabi, desde o cabeleireiro, a questão da escola. Ela chama o responsável educadamente. Vamos, isso aqui e tal. Tanto que do cabeleireiro eu tô falando que foi real. Onde ele corta cabelo, tá? Chamou a dona, conversou. Falei, nossa, tal, mudou. Né? Então, a gente entende que isso é uma mudança de mundo, mas a gente se coloca. Isso de maneira respeitosa. Então, essa questão da cultura hoje, de pai, que é o que a gente passa de aperto com duas mães, uma sociedade ainda muito presa nessas coisas, é o que a gente deixa se for falar com coração de mãe, um pouco mais apertado, de ter que passar por esse processo. Que a gente já sabia? Sim. Estamos construindo um menino porreta, forte, entendedor? Sim. Amoroso, respeitoso? Sim. Né? Mas a gente está passando por esse momento agora e a gente está presenciando. Até porque é muito bonitinho ver os nossos filhos se sentirem representados ali, né, nos livros. Tem um livro lá em casa, alguns, mas livro até a gente consegue ter um pouco mais, mas ainda são muito poucos. Acho que se tiver, assim, 10, eu vou falar, acho que talvez seja muito. Mas vamos falar, tem 10 livros ali sobre as diversas formas de sermos família. Que eles são muito direcionados, de duas mães. Né? Agora que eu comprei 3 que são sobre as formas de ser família. Mas ele se vê, eu tenho até um Reels que ficou bem famosinho ali, porque eu coloquei ele falando, mamãe, Mimi, mamãe. Foi no restaurante. Super feliz, assim, dava pra ver, não era uma coisa, dava pra ver a importância pra ele daquilo, de se ver ali. E aí você vai assim, agora a Peppa lançou um episódio com 2 mães. Um episódio. Quantos outros episódios da Peppa ela fala a palavra pai? E muito, porque eu acho que é o desenho que mais fala a palavra pai. Ele não assiste Peppa, a gente não deixa... Por N questões, mas também um pouco por isso, porque fala muito a palavra pai. E aí parece assim, é a forma certa de ser. É uma coisa muito imposta. Então, eu não sou criativa ao ponto de ser compositora, nem de criar desenhos. Então, infelizmente, eu não tenho essa capacidade. Se eu tivesse, eu teria criado, assim, muito conteúdo. E aí a gente fica ali, eu fico nas redes sociais pedindo, praticamente implorando, gente, vamos criar. Já mandei mensagem para páginas, para grupos grandes de música infantil, e a resposta é, estamos criando, isso tem 1 ano e meio, até hoje nada foi criado. Então, existe uma barreira muito grande da população em receber esse tipo de conteúdo, que a gente sabe disso, quando esse episódio da Peppa, por exemplo, aí, meu filho não vai assistir isso. Por que não? Por que seu filho não pode saber que existem diversas formas de ser família? Primeiro que a gente sabe que ser homossexual não é uma coisa de imposição. A pessoa ponto, acabou. Se for pro seu filho ser, ele vai ser. E mas que ele receba amor. Mas ainda tem muita gente que acredita que vai assistir, né? Infelizmente, a gente ainda vive isso. E o máximo que pode acontecer do seu filho assistir um episódio ou um desenho que tem ali 2 mães, né? Uma linguagem neutra, por exemplo, que esses dias eu descobri é ser respeitoso, é olhar para o mundo com muito mais respeito. E é isso que a gente precisa. Então, a gente precisa desse conteúdo. Sim. Não, e hoje, assim, você vê, como você falou da Peppa, mas tem outros filmes, séries infantis que às vezes saem algum episódio ou um filme que tem ali um casal homoafetivo e como a gente vê a repercussão da população de uma forma muito negativa, né? Criticando, que absurdo, não vai assistir... Ou até países que censuram ou que cortam essas cenas, essas partes dos filmes. Exatamente. Como a gente ainda... Como pode, em 2022, a gente viver isso, né? E vive muito, muito. Eu nem leio os comentários quando aparece algum tipo desse de conteúdo, porque eu fico revoltada. Eu falo, não é possível. E é possível, porque é muito. Infelizmente, a gente vive a bolha, né? Até que você falou a questão de ser representada, a gente tá falando na questão de família, mas que nem saiu recentemente o trailer de Pequena Sereia, que a atriz que faz a Pequena Sereia é negra, e aí a repercussão foi um dos trailers mais com dislike que tem, a galera criticando muito por ser a Pequena Sereia ser negra, e aí você vê um outro vídeo em paralelo de crianças negras assistindo o trailer
e chorando de emoção. A gente falando, postou. Eu só tinha visto esse, eu fiquei agora então, mas antes desse vídeo sair, rolou muita coisa negativa em relação a esse trailer, né? Ou em questão da atriz ser negra. E aí, depois, em paralelo, esse vídeo das crianças se reconhecendo ali. Eu vi, é lindo. Sim, e você fala, gente, como que ainda existem as pessoas que, né? A gente tá falando da questão de famílias, mas isso cabe para N assuntos aí que a gente vive ainda hoje. Com certeza. A gente precisa voltar muitas vidas, né? Muitas. Infelizmente, acho que a gente não vai estar aqui para ver toda essa evolução que a gente espera, né? Mas vamos construindo. Por isso que a gente né? tá pondo filho no mundo, Fabi. Pra dar continuidade aí. Mulher com mulher, homem com mãe solo, pai solo, vamos pôr filho no mundo, que vai ter que conviver com o Benjamin na escolinha. E ele é uma graça. Vai gostar dele. Vai gostar, ele é apaixonante. E, Paula, agora vamos entrar num assunto que a gente já conversou um pouquinho em uma outra live, que é sobre a amamentação, né? Sim. Como que foi pra você? Você já tinha essa vontade de amamentar e foi fácil esse processo ou não foi? Então, eu fiquei tão focada com o parto, que eu queria parto normal, que eu estudei tanto, e eu falei, amamentação vou deixar acontecer. Eu sabia também que não era uma coisa só instintiva, mas eu falei, se tiver um problema, eu procuro ajuda. E acabou que fluiu muito bem. Fluiu desde o Benjamin nasceu, a pediatra falou, ele já nasceu sabendo mamar. E mama até hoje. Uhum. É o TT, e vamos ver como é que vai ser, né? Mas sempre fluiu muito bem e foi muito natural. Eu nunca tive também na minha cabeça, vou amamentar até tal tempo. Falei, vou deixar as coisas acontecer. Mas foi privilegiadinha, sortudinha, assim, entendi. Sim. Não teve nenhum momento, bico rachado, dolorido, sangrou. Ela, não sei o que lá. A primeira vez que colocou ele no peito, lá na sala do parto, ele já pegou com a boca lá direitinho. Também, a pediatra falando, ixi, você nem que tô fazendo aqui, entendeu? Porque não precisou de nada. Eu tive ducto entupido algumas vezes, porque eu gostava muito de dormir de bruço, então, de vez em quando, prensava demais e acabou entupindo algumas vezes. E doeu muito. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas só. E também eu tive, assim, uma rede ali no hospital que as técnicas, as enfermeiras, elas me ajudaram muito. Elas orientavam, deram um sachê de camomila para eu colocar no bico. Eu tinha uma coisa só que eu tinha feito de um dos livros que eu li, que foi fazer a rosquinha. Mas fluiu muito bem, não tenho do que falar. Não, a gente tá falando que foi privilegiada, mas eu acho legal que aqui a gente sempre traz relatos diferentes, né? Porque cada um passa por uma experiência, tanto do parto, quanto da gestação, quanto da amamentação. Então, tem pessoas que têm essa facilidade, tiveram outras pessoas que passaram por aqui que também falaram, olha, pra mim foi tranquilo, nenhum tipo de dificuldade. E tem as pessoas que têm, mas eu acho que é legal pra quem tá nos assistindo e que ainda vai passar por esse processo, saber que, assim, cara, é único. Cada um vai passar por uma experiência e é legal você saber que existem todas essas possibilidades, né? E não tem certo e errado. Não tem certo e Não errado. tem o melhor ou pior a amamentação. Sim. Tem o seu processo e ele é lindo porque é um milagre, né? Sim. É uma coisa maravilhosa da capacidade do corpo humano, é. do outro corpinho, né, do corpo celeste, digamos assim, que é uma coisa muito linda. Então, não perder esse olhar, manter esse olhar mesmo na dificuldade, é onde, assim, traz o glamour, porque, gente, Não, e também entender que pode ser que dê tudo certo, pode ser que não dê, mas vai ser sua história, não tem essa de comparar, né? E vai ter dia que você vai amar e vai ter dia que você vai odiar. Porque, olha, tem dia que eu falo, melhor coisa da vida. Tem dia que eu, meu Deus, por que eu tô amamentando até hoje? Mas sigo. Então, assim, eu não sei por que eu sigo, mas eu sigo. Ele tem 2 anos e 2 meses. Ele mama bem. Não tá ainda num processo de Mas desmame. eu também fiz uma coisa que é importante, porque eu fiz questão de continuar por mais tempo, foi por conta da vacina do Covid, que a gente, né, tem, não é muito, mas tem alguns estudos que comprovam que tem ali algum benefício, né, que ele acaba refletindo na saúde dele. Então, eu fiz também questão de continuar e mesmo quando eu tava assim, nossa, tô muito cansada, acho que agora já deu. Várias vezes eu pensei isso, gente, todo dia eu acho que eu penso um pouco. Hoje em dia menos, porque mama um pouco menos. Mas tem umas coisas que são Mas bonitinhas, a vacina... sabe? Por exemplo, hoje ele caiu, bateu lá a orelha, machucou, aí ficou no meu colo um tempão, tal. Aí a Paula tava na recepção do prédio. Quando a Paula subiu, deixa eu parar de chorar e tal, ele olhou para ela, Tetê! Que é assim, o acolhimento, o colo. Sim. Essa função do peito também, do colo, do aconchego, também é super importante para a criança, né? Ter segurança ali numa relação que é simbiótica ali, que é muito legal. Então, além de ser analgésico, né? Porque o leite é analgésico. Então... dá a vacina, quando for tirar sangue, tudo, ela fica no peito e faz. Então é um processo que só ajuda, né, a criança. Sim. E
E vocês estão na fase dos 2 anos ali, que falam muito que é o Terrible, Terrible 2. Two. Mas eu descobri um novo nome. Ah, Tem um livro que eu tô lendo que é das crianças dinamarquesas, porque dizem que os dinamarqueses são as pessoas mais felizes do mundo. Eles se consideram, né? Não, e tem um estudo, Estudo, mesmo, é. então tá no ranking lá. E eles não chamam de Terrible Two. E aí eu falei, peraí que eu vou... Idade das fronteiras. Eles têm uma maneira mais positiva de olhar para as porque, coisas. gente, Terrible 2 você fala, Não, já pesado. eu já fico com medo de chegar nessa fase, sabe? É Eu muito também, louco. eu tive tanto medo que eu abstraí. Aí um dia o Benjamin tava tão enlouquecido que eu falei, meu Deus, acho que o Benjamin tem alguma coisa. A gente vai ter que levar num neurologista, deu alguma coisa, algum diagnóstico. Aí a Camila chegou e falou, acho que entramos no Terrible 2. Aí eu, é o Terrible 2. Eram todas as características listadas. E era. É muito engraçado. Mas eu muito Faz tinha- parte. Eu tinha assim, vou abstrair, não vai acontecer aqui? Aconteceu, estamos passando, já melhorou Sim. muito. Mas agora eu falo que é a idade das fronteiras. Porque é isso, né? Vai mudando ali o ciclo. Eles não têm capacidade ainda de entendimento de muita coisa, né? A parte emocional deles. É muito... Tá na de construção. cérebro mesmo, né? Você fala assim, Sim. pô, encosta nessa xícara. Não pode, meu filho. Como? Por que uma criança de 2 anos entenderia o que é não pode com essa xícara, meu filho? Eu já falei que não. Já falei que não pode. Não. Aonde? Não vai entender. Não vai entender que isso aqui é não, porque cai, quebra e tipo, sabe? Então, e aí é onde eu vou falar de novo. É onde entra a leitura. Muito. Se 2 anos, cognitivamente, formação de cérebro, comportamento, estágio de comportamento, tal, é X, Y, Z, então o que você pode fazer tecnicamente para redirecionar uma criança para te falar não, que ela não vai entender comprovado cientificamente? Como você redireciona para ela entender que o copo, que não pegue o copo? Tem técnica, tem dica, tem estudo. E é onde eu acho que realmente o Terrible 2 lá em casa não está sendo tão terrible, de verdade. Porque a gente Já deu uma bela consegue, amenizada. seguindo essas dicas e orientações, poxa, olha lá, funciona. Porque aí a gente está conseguindo dar um direcionamento adequado à idade dele, de 2 anos. Porque a gente acha que está falando com adulto. Eu já falei que não, aí muda a cara, acho que a sua cara vai fazer. Entende? Então, e aí entra, você fica violento. Tá? Então, a gente está conseguindo, acho, lidar de uma maneira que eu vou repetir. Pode ser que eu não fique com ele 24 horas. Eu acho tudo. Ok, E aí é normal. faz parte. Entendeu? Porque até quando chora ou faz a birra, joga no chão, cara, eu não grito lá do quarto, nem a Paula, Sim. levanta, ou finge que não tá vendo. Vou lá, na mesma hora, abaixo, na altura dele, Em casa ou no shopping, onde a gente estiver. aonde for. Tá chateado? Mas eu entendo, por causa de XYZ e tal. E se agora? Tarará. E respeitar, se não for agora, se quer ficar. E eu vi um dia desse no shopping, eu acho que era uma mãe, era uma criança, e ele se jogou no chão, ao longo do corredor, 4 vezes. Elas 4 vezes agachou, teve essa conversa. Eu fiquei observando de longe. Tal. Aí ele aceitava o colo e andava. Aí ele se jogava de novo, andava. Ela foi repetindo, que ela foi respeitando e atuando. Cara, eu quase ficava 20 me dar um autógrafo. Que legal isso, né? Porque eu lia no livro, comigo nunca tinha acontecido no shopping, as pessoas olhando. Com julgamento E ela, das pessoas. zero aí para todo mundo. Sim. Ela estava cumprindo o papel dela no que ela entendia que era o melhor e o correto, independente que os outros estavam olhando, cochichando, porque tem, né? Tem. O julgamento vem aí. Nossa, não tem firmeza. Nossa, vai crescer frouxo. A mulher vai crescer sem limite. E a gente, isso daí, a gente, ó, o capacete para abstrai. você, total. Eu é Paulo? Ixi. A gente abstrai muito. E uma vez eu ouvi também falando, as pessoas tém mania de falar, essa criança, fulano me leva ao limite, né? Essa criança leva a gente ao limite. Fica Será que testando, né, os nossos limites. Mas será que eles que nos levam ao limite ou a gente que leva eles ao limite para eles agirem daquela maneira? Será que a gente que não também exige demais de um serzinho tão pequeno? Porque, gente, o Benjamin, 2 anos. 2 anos é muito pouco. E tem coisa que a gente
às vezes, né, pede para uma criança que nenhum adulto, às vezes, é capaz ali de digerir, de fazer, e a gente espera que a criança age de uma forma que não é para ela agir, né? Não faz parte. Empresta para o seu amiguinho o carrinho que você acabou de ganhar, que é lindo, que tá brilhando os seus olhos. Empreste sorrindo, que é isso quando fala, né? Empreste. Nesse dia eu estava num evento que tinha outras crianças e aconteceu essa cena, cara, o pai era conhecido meu, e eu falei, pô, na boa, sabe a sua motona que você acabou de comprar? Ele falou assim, se eu chegar lá agora e falar, pô, empresta para Paula a sua moto, você vai fazer o quê? O que você vai sentir ou pensar? Ele, eu acho que eu não ia curtir. Então por que o seu filho tem que emprestar agora? E era pro Benjamin, o brinquedo pro Benjamin, que ele acabou de trazer, que é dele, que ele tá... Por que ele tem que entregar sorrindo? Se a gente como adulto, sabe? Então, e isso não é assim da minha cabeça ou da Paula, a gente leu. Sim. E para mim foi uma eureka. Eu falei, caraca, tem muito lógico pensar. Teve vários momentos que eu li algumas coisas que eu fiquei envergonhada lendo, né? Porque, gente, é muito lógico, na verdade, o raciocínio. Não, e é uma construção também do educado, criar, né? Isso tudo que a gente tá fazendo hoje não significa que a gente seja 100% perfeita, maravilhosa. Claro que não. Mas a gente, pelo menos, se coloca à disposição do aprender e do evoluir, do melhorar, para sermos as melhores mães e as mães possíveis para o Benjamin. E assim a gente fica suficientemente boa. Não é a melhor, mas também não é a pior. E outra coisa é que o mundo evolui o tempo todo, as coisas estão evoluindo. Então, se a gente fica, mas era assim antigamente, não morreu? Mas era para morrer? É que nem a questão de bater, né? Sim. Porque eu apanhei e tô bem. E não morre. Tá bem. Tá bem na terapia, tá bem no... Eu, como psicóloga, posso dizer, tá bem é nada. Porque o pessoal fala isso, né? Porque eu apanhei na minha época e tô vivo. E aí você vai repetir isso, tipo, a gente não bate num adulto. Se você briga com um adulto, você não bate. Vai preso, não vai? Vai preso, aí você vai bater numa criança. Aí bate numa criança, não dá licença, sua mãe, eu que sei. Não, e você quer que aquela criança se comporte bem, enquanto você tá se comportando mal. Porque agressão não é uma coisa boa, né? Sim. E aí você espera que ele não te bata, porque a criança bate. O Benjamin já bateu várias vezes na nossa cara, porque fazia parte da fase. Da idade, do momento. E aí a gente vai anota aí, viu, Fabi? Um ano. Vai comprando o seu... Pode ser que não também, né? Mas faz parte também. E aí você quer que, então, eu ia ensinar pra ele, olha, você não pode me bater. Batendo nele? Porque assim não vai te respeitar. Mas isso aí tá falando da educação de 1920. Não, e é totalmente respeito na base da, entendeu? Né? Então na base do medo, né? Na base do... a gente educa e cria o Benjamin para que ele seja o nosso amigo. E eu não tenho medo de dizer isso, porque tem muita gente que, não pode ser amigo do filho. Quando ele estiver lá adolescente, eu quero mais é que ele se sinta meu amigo para ele vir e me contar o máximo de coisas que ele quiser. E eu não quero que ele tenha medo de me contar. E é desde agora que a gente educa ele para isso. O cérebro dele, agora essa idade, 1 a 3, 1 a 5, é uma esponja. Nossa. É o que você vai configurar aquele hardware que vai fazer aquela máquina girar, né? Falando. Então, a gente fala para ele frases ou coisas repetidamente para ele firmar. Eu, todos os dias, né? Tem um momento que é a Paula, um momento que é eu. Filho, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Todo dia. Você é lindo, você é meu melhor amigo. Eu olho no olho e às vezes ele fica com vergonhinha, ele olha para baixo. É interessante, como é que saca, né? Olha aqui no olho da mamãe. Eu amo você, você é meu melhor amigo, meu brodinho, a gente, nossa família, você, mamãe e tio, nós somos um time. Você é encantador, esforçado. Viu, meu filho? Aí, às vezes, ele continua baixadinho, às vezes ele fala assim, sabe? E assim, é isso que a gente está criando um homem que ele vai ser daqui a 20 anos. Sim. Entendeu? E eu falo assim para ele, né? Sou kardecista, somos espíritas. Mamãe vai estar sempre aqui para você, físico ou espiritualmente. Eu faço questão de falar, né? Então, a gente faz dessa forma, até pela nossa condição, 2 mães, gay, uma bandeira que a gente, né, carrega, e a gente, então, criar um homem porreta, amoroso, poderado, respeitoso, sabe? Não é não, tipo, lá em casa, tá fazendo cosquinha. Ele, não, para, a gente para. Isso desde sempre. Desde sempre. E eu falo, não, então tá, então eu vou parar, porque não é não. Porque não é não, sempre. E olho no olho dele, não é não. Aí eu paro, aí quando vê ele, sim, aí eu, agora eu posso então? Aí eu faço uma cosquinha, ele, não, aí eu, tá bom, não é não. Aí às vezes, agora, né, que ele já tá conversando mais, eu falo, Benjamin, não é? Aí ele, não. Aí eu, isso mesmo, não é não pra tudo. Hoje, se alguém te falar não, é não. E nós somos um
time, me fala. Ai, que bonitinho. Ai, não vejo a hora da gente falar. Ó, vai ser um partidão, quem tiver interesse vai fazendo a listinha. Quando ele tiver idade. adulto e idade para namorar. Gente, eles entenderam. Que é isso. Tá. Tem gente que não entende muito. Não, adulto, lá com os 38 anos. Caraca, 38. Porque ela falou isso, parece que ela vai ser a mãe mais legalzona quando ele começar a ter a idade para namorar. Sei. Ciumenta. Apaixonada nele. Ciumenta. Ela já dava trabalho de pensar nisso quando estava grávida. 2 sogras, gente. Pensa. Quem for na Pensa, quem vai ser o corajoso ou a corajosa? Tem um... Ele vai ter que for mentir. namorar com ele, vai sofrer um pouquinho. Não, mas a gente vai ser legal. A gente vai ser a sogra que a gente Gostaria de ter. que- Porque tem que ser. E é E tem isso, que né? ser A amigo, gente... né? Pra trazer pra perto. Porque quando não é legal, afasta. Né? Exatamente. Você construir isso desde já, de ser seu amigo, de ser seu companheiro, seu parceiro ali, de agora, desde pititinho, desde que nasceu. Porque quando estiver lá, ele vai querer trazer pra cá. E aí você tem chance de olhar. A gente vai, por exemplo, parquinho, ou vai num restaurante que tem playground, essas coisas, a gente não fica assim, ai, a gente acha bom, claro, né, porque dá um sossego pra gente fazer nossas coisas, mas estamos lá de olho, vendo tudo que tá acontecendo, que a gente vê um tanto de criança ficar solta. As famílias esquecem. Horas, mais de hora, 40 minutos, 1 hora. E é bom, mas o preço disso também é alto, porque muita coisa acontece ali. Uhum. A gente mesmo, a última vez que a gente foi pra pós, foi a primeira vez que o Benjamin sofreu alguma ofensa, assim, que foi doído. Até hoje eu não digeri isso, nem consegui falar disso no Instagram ainda, porque foi doído. E que não tinha ninguém ali olhando. Então, assim, o quanto, né, a gente deixa solto, ou a gente impõe muito e é bravo. Explica um pouco mais pra entender. É questão de criança, às vezes mais velha. Sim. A menina tinha uns 7 anos ou 8. Tava brincando na mesma bancada de areia que o Benjamin, que tem 2, e o universo dele é outro. O pateta dele que aperta a barriga e fala, e o assunto era meio esse, né? O assunto. Ele tava perguntando, o Pateta fala? E ela ficou, o Pateta não fala, você é um Bobo. Nossa, bobo. Aí falava pra outra, Que menino bobo. E ele tava ali olhando, e ele percebeu, ele sacou que a energia era outra, né? Pra cima dele. E ela ficou, ela foi violenta. Ela insistiu, né? Até que eu cheguei e tal. Então, a gente tem que estar atento, porque não é que, assim você acha que você vai blindar e ele não vai passar pelas coisas. Não, mas se eu puder evitar ali, né, meu papel, e proteger, e tirar, entendeu? Vou fazer. E até A pra gente tem que estar de olho, né? Pra se mostrar à disposição e amiga, para que ele tenha coragem de contar. Porque às vezes a criança tem tanto medo do pai, mãe, que não tem nem coragem de contar, porque... E sei fica lá, passando por tudo sozinho ali, né? e sofrendo. E se então, for um caso de assédio em algum lugar, sim. isso na escolinha alguém maltrata. Uhum. Então tem que, né? Quando a gente está trocando ele, o banho, eu brinco, aperto no bumbum filho, só a mamãe Camila e a mamãe Tchotchu que podem mexer no seu bumbum, no seu peru. Ninguém mais pode, tá, filho? Isso é seu. Sim. Desde sempre, desde, sei lá, 2 meses. Ele não entendia nada de nada. Uhum. A gente vai Mas colocando absorvia algo. A gente Sim. acredita, sim, que absorve. Eu tenho certeza que absorve. Então, agora, com entendimento, é bem mais forte isso aí lá em casa. Sim. Que nem sempre que eu vou trocar a Gigi, fazer alguma coisa, eu falo, vou te trocar, tudo bem? Vou abrir sua fraldinha, pra ela entender que eu tô avisando o que eu tô fazendo. Ela tá lá. E não só lá, né? Vai, troca, porque É. a criança tá lá, não tá entendendo nada. Então, eu sempre vou comunicando, vou passar por mais, vou fazer isso, não sei o quê. Isso. Porque a gente acha que não entende, mas é isso que vocês falaram, é uma esponjinha. Esses dias, ela tá com 10 meses. Caiu um brinquedo dela no chão, eu peguei o brinquedo e tava passando um álcool em gel no brinquedo. E ela começou a fazer assim, ó. Falei, gente, como que assim, do nada, ela viu o que eu tava fazendo e fez igual. E aí a gente falou assim, ai, tá passando álcool em gel. Agora a gente fala isso, ela faz. Tipo, a gente, é 1 segundo, às vezes, pra captar uma informação ali, que a gente, é muito, não tá entendendo nada. Lógico que ela não vai entender coisas complexas, mas ela entende as coisas. Então, é desde sempre, não é pra deixar, não, quando tiver idade, não. É desde sempre, porque tá sempre, vai absorvendo um pouquinho de cada informação ali. E como vai fazer a diferença lá na frente, né? Muito, muito. Deles estarem abertos pro diálogo, né? Pra conversar, pra se comunicar e pra ter em casa um porto seguro, né? Sim. Porque não é só questão de, não é essa amizade só na questão de ser de brincadeira, é de poder chegar e conversar, de tirar Uma dúvida. coisa séria, né? De um assunto sério, de tirar dúvida. E se acontecer alguma coisa, enfim, ter esse ambiente seguro pra se abrir pra falar, porque
tem muitas crianças aí que, assim, os pais, qualquer coisa, a culpa é da criança. Sim. Então ela pensa, a culpa foi minha, não vou falar. Né? A gente vive nesse universo de, a mulher foi abusada, mas estava com a roupa, a culpa é da mulher, a culpa. E aí a gente se coloca isso desde cedo na criança, de, você que fez errado, você que bateu. A criança não vai ter essa liberdade de dentro de casa poder se comunicar, de poder se abrir, de ser ouvida, né? Sim. E isso não significa que não tem regra, que não tem limite, que não tem, né, o que é certo ou errado ali. Significa que tem respeito. E dá para ter respeito, dá para ter essa autoridade ali, né? Esse lugar de limite com respeito. Então, é muito importante. Nossa, e faz muita diferença. E é isso, lembrar disso. O que será que... esse comportamento, o que será... Será que eu também exigi demais? O que ela tá querendo... Essa criança tá querendo me comunicar? Sempre quer comunicar alguma coisa. Às vezes a gente que não tá entendendo. É fome, é cansaço, é o quê? Alguma coisa. Alguma coisa não tá legal. E a criança não sabe verbalizar. Então, a gente... E isso é muito importante, porque nessa fase a gente ajuda também a eles começarem a entender os sentimentos e as emoções deles. Então, a gente começa a verbalizar. Às vezes o Benjamin tá choroso, tá irritado, aí o que será, né? Será que você tá com sono? Você tá cansado? Você tá com fome? Vamos tentar entender. E calma, assim você vai se machucar, assim você vai me machucar. Olha, assim não é legal. Né? Então, tudo isso é importante para essa construção de quem vai estar lá na frente. Quem é que você quer encontrar lá na frente? Quem é que vai, se, né, essa pessoa for cuidar de você, quem é essa pessoa que vai estar ali com você? Quem vai ser esse seu parceiro de vida? Quem você quer? As suas atitudes hoje têm a ver com quem você espera lá na frente? Que hoje é quem vai estar lá com 18 anos. Esse é um exercício legal, né? Que eu li no livro da Elisama Santos, que ela fala isso, né? Escreve, você tem que visualizar, mentalizar como vai ser o seu filho com 20 anos, com 30 anos, o adulto. Você quer que ele seja como? Educado, gentil, prestativo ou não, empreendedor, sábio aqui, inteligente aqui, coisa de esporte. Visualiza, escreve. Porque é agora que você está construindo, ajudando a formar esse adulto lá na frente, né? Sim. Então, que às vezes a gente fica nessa, criança, estou aqui, está apertado. Nossa, ele está respondão, ele não faz, eu já expliquei. Mas ele lá na frente, ele vai ser o quê? Porque se é um cérebro desse tamanho ainda, cheio de sinapses, que ainda não é completa, e você acha que você falar uma vez, essa caneca não é aqui, ele vai entender e sair andando? E cabe a nós dar as ferramentas para ele construir esse serzinho, né? Super. E é no dia a dia. A fase de jogar as coisas no chão, não é de falar, não jogue no chão. Jogar, você vai pegar, vai dizer 580 vezes, vai redirecionar a atenção, né, para outra coisa. 580 vezes. Pode ser que ele passe por essa fase sem ter parado de jogar. Mas você não foi violento. E aprende, que lá na frente você vê depois por outras questões, que aquilo ele entendeu, valeu, que já começa a jogar no chão, que não gostou daquela comidinha, ele põe ali no pratinho que você falou que era para colocar. E tem vezes que ele vai jogar, mas tem vezes que ele põe no pratinho. Porque você já falou 580 vezes. E você deu alternativas. Não falou só não. Você deu uma. Você isso para ensinar. Então você dizia onde que é. Não faz isso. Não pega isso. Mas pega esse. Ó, esse é de brincar. Eu faço isso com a gente. Olha, aqui machuca, não pode ficar aqui. Mas vamos brincar aqui, muda de lugar. E as nossas crianças são muito podadas, né? A casa muitas vezes não é organizada para que a criança possa... não pode fazer isso, não pode fazer aquilo que quer, porque não sei o que, não sei o que lá. O que pode, então? Então vamos falar do que pode, né? Isso que interessa para a criança, ela quer alguma coisa. Às vezes o Benjamin tá meio desafiando ali, ele quer... eu sinto que tá um clima mais tenso, aí olha aqui, me ajuda aqui, eu dou alguma tarefa para ele, dou um lugar de importância para ele. Me ajuda aqui, vamos pegar esse saquinho aqui do lixo, vamos jogar lá fora. Na mesma hora. Porque eles são rápidos, criança é rápido, tudo gosta é muito de missão. rápido. Missão. Então, não quer escovar o dente. Então vamos inventar uma missão aqui para escovar o dente. Por que a gente tá escovando o dente? Coloca uma coisa lúdica ali. E lá em casa é uma loucurada, né? Tem 3 crianças, 2 são um pouco mais responsáveis que a terceira. No caso, você e Benjamin. Não sei quem. Mas era o Benjamin. Mas ter um filho dá uma liberdade da gente aflorar o nosso lado, a nossa criança interna. É nesse sentido. Eu acho que eu fui mãe aos 40. Né, 2020, fiz 40 anos. Foi meu presente de vida. Porque assim, renovei meus votos para os próximos 40. E então eu sempre tive uma aura, assim, uma pegada mais brincalhona, mas eu tô 20 vezes mais, tô jovem, tô bem. Sim. Bem de cabeça. E aí fui procurar questões para eu ficar melhor para o Benjamin.
de agilidade, ela estava muito gorda, né? Tava sem fazer exercício nem nada. Falei, cara, quero levantar do chão ágil para brincar com ele, para salvar ele de alguma coisa, né? Para ser a mãe legal, né? E aí tô fazendo exercício, né? Tô na restauração de alimentar, já tô sentindo super diferença, então é altamente rejuvenescedor quando você se permite ser também criança junto, ser mais Brincar leve, junto. rir de uma coisa errada, fez xixi no chão, tava sem fralda, tá tudo bem, limpo. Assim, sabe, gente? Peso a gente tem com um boleto para pagar, né? Com, às vezes, um trabalho que tem uma pressão, uma coisa ali para entregar. Era, dentro de casa ali com uma criança que é pura luz ainda. E a gente se entrega muito para as brincadeiras. A gente vai ao shopping, por exemplo, aí vai andar naqueles carrinhos. Esses dias eu fui andar com ele numa motoca. Aí tinha uma eu não outra... vejo, adoro. Eu tava com ele na motoca, aí eu falei, Benjamin, vamos meter o louco, cara. E a gente andou no shopping, Ela assim... acelerou ao máximo o bichinho. Não tinha nenhuma mãe ou pai ao máximo no bichinho. Tava todo mundo assim. E andando num quadradinho, morrendo de vergonha. Eu falei, quê? Paguei caro isso aqui, agora eu vou aproveitar até o fim. É pra divertir, nós vamos divertir. Aquele não tem meio de diversão. de piscina de bolinha, que pode ir ao responsável, a gente vai e brinca e desce no escorregador e vai na piscina de bolinha, com todos os outros sentados assistindo. Tutores, pai me assistindo. E a gente tá ali, joga, brinca, racha o bico. Nossa, eu adoro pesquisar coisa pro final de semana, porque eu vou me divertir junto. Então, a vida dessa coisa de procurar programação para o Benjamin... funciona muito lá em casa. Não, isso que você falou de brinquedão, tá chegando o aniversário da minha filha, né? E tem um brinquedão. Aí quando eu fui ver o buffet, mais adulto pode? Qual é o carga, Márcia? Pode. Então tá bom. Legal. Giovana vai gostar. Eu vou ter que ir com ela, né? Ela nem vai estar andando, mas ela vai amar. Mas é isso, eu vou viajar agora pra Disney com ela, né? Aí o pessoal, mas imagina... 1 ano, nem vai curtir, mas eu vou curtir. Eu vou com ela nas filas dos personagens. Sabe, eu vou me dar a liberdade. Eu falo que eu vou curtir, eu chamo de Bobolândia. Que é a parte que normalmente a gente não faz. Que é entrar pra tirar foto com o personagem. Aqueles brinquedos que são E agora tem uma justificativa, né? Eu coloquei uma tiara desse tamanho. Eu vim por causa dela. Mentira, entendeu? Eu vou estar mais emocionada do que ela no negócio. Ela que foi por sua causa, né? É bem isso. Ela tá... Eu tô levando ela, né? Eu que tô querendo ir, né? Mas é bem isso. E a gente entrar nas brincadeiras e... E aí, até a gente fazer um paralelo, né? Como que antigamente não tinha isso, né? Criança brincava com criança, o adulto ficava mais ali na dele, com o tempo que foi tendo essa... E hoje... Como é libertador a gente poder brincar e estar junto e curtir e ser amigo dos filhos e não só ter aquele papel de autoridade, de quem manda, de quem paga as contas, de quem faz, né? Então ter essa liberdade de estar junto. O universo da criança é muito gostoso, porque é lúdico, ainda é do positivismo, né? A criança é positiva, a criança é alegre, a criança é despretensiosa, a criança é ingênua. Então, quando a gente entra no mundo, se permite, a gente também resgata isso na gente, que às vezes pela andar da carruada a gente vai ficando cheio de casca, né? Então a gente consegue se livrar de algumas amarras, e por isso que eu acho que fica mais leve e me sinto mais jovem, né? Porque hoje posso ser mais ingênuo, tudo bem. Às vezes no trabalho, né? Nossa, um estagiário ingênuo, fulano ali tá fazendo errado, tá... Tudo bem, na hora que tiver o momento dele, ou eu vou desligar, ou ele vai pedir para sair, ou se não, o momento dele, a etapa dele a vida vai ensinar. Eu não entro mais nesse embate, sabe? E tudo para criança é brincadeira, né? Porque às vezes as pessoas... Eu faço muita atividade com o Benjamin e posto no Instagram, e as pessoas ficam... Ai, não sei brincar. Nossa, não sei brincar. Gente, tudo para eles é brincadeira. Desde você colocar eles ali para fazer alguma coisa enquanto você tá cozinhando, mexendo nos potinhos, ou se tiver... Tudo. Então não precisa brincar com um brinquedo específico. Tudo é você estar junto, né? E isso é tão rico e tão importante para as crianças. Que, eu trabalho fora e não sei o quê. Que você tenha 1 hora do seu dia, mas que você esteja ali, de verdade, olhando nos olhos e brincando de fato. Isso vai trazer tempo de qualidade, muito benefício. Não é sobre ter o dia todo. Tem gente que tem o dia todo e a criança tá lá largada. Sim. Então, quanto tempo você tem? Aproveita. Porque vai passar. Vou falar por mim, que eu trabalho, né? Fora, tenho um trabalho. E... Quando eu fui nessa vibe de vou ter que treinar, fazer exercício físico, falei, bom, deixa eu olhar minha agenda. E aí não tem horário na agenda. Não tem tempo. Que agenda, né? A agenda é super cheia. E com a agenda do Instagram, que é dupla, e com a agenda da Paula, que eu tenho que me achar porque ela atende, né? Com psicólogo.
Então, quando eu fui ver, não tinha horário para eu malhar. Só se eu abrisse mão de algum horário X que eu fico com eles, com o Benjamin. Eu falei, não. Isso inegociável. Dói, né? Vou morrer obesa, mas não vou, né? E aí, o que eu fiz? Eu treino 5 horas da manhã. É verdade, Que ele não gente. acordou ainda. Você tirou 1 hora do seu sono. Fabi, eu acordo 4h30. Louca. Tenho lobo, Ivano, eu tô acordando. Né? Mas é o ditado de quando você quer, você faz. Eu Exatamente. acordo, Você dá um levanto no jeito. sapatinho, né? Que dormimos os 3 na cama, a gente faz cama compartilhada, eles estão apagados. Sapatinho, troco de roupa, saio, volto. Quando eu volto, 6 horas, 6 e pouco, às vezes eles ainda estão dormindo e eu entro, pós-treino mesmo, na cama ali, dou mais uma soneca de meia hora. E se eles estão acordando, estão começando a acordar. E aí eu tô ali. Então eu não perco nada, é uma coisa que eu não abro mão. Às vezes eu tenho 1 hora com o Benjamin mesmo no dia. Às vezes eu tenho que chegar 9 horas da noite, ele tá dormindo. Mas aquela 1 hora, meu celular tá lá na mesa, eu não pego, não vou filmar nem para um Instagram, nada. Eu tô com ele ali. Eu te falei hoje. Hoje eu tive com ele esse tempo, eu brinquei com ele hoje 1h45 de massinha. Eu fiz bonequinho, ele fez bonequinho, ri, cola, desmonta, sabe? Então, assim, Sim. E é isso, às vezes a pessoa tem tempo, às vezes não é 1 hora do dia, tem o dia inteiro, fica no celular, fica fazendo outra coisa, não dá atenção, não dá essa importância. Por isso que se fala tanto hoje, né, no tempo de qualidade, que é você realmente focar ali e se entregar, né? Sim. Se entregar, porque eu até tava lembrando aqui quando você falou de dar funções e tal. A Gi, ela ainda é muito pequenininha, mas é engraçado, quando eu vou trocar a fralda dela, ela começa a se irritar, eu segura a pomada pra mamãe, cuida pra mim, me ajuda. Ela já fica Sim. entretida ali, segurando, mexendo, olhando. E às vezes eu dou um brinquedo, não tem o mesmo efeito, né? Porque às vezes a criança não é... Eu falo, a minha filha, ela é engraçada, você dá brinquedo, ela gosta do quê? Do que não é brinquedo, né? Da caixa. Da pomada, da caixa, da etiqueta, do papel. joga meia dúzia de feijão dentro da garrafa de refrigerante. Tupperware, ama. Não. Tá coisa de cozinha, assim, ama. Aí você fala, gente, como pode? É tão fácil, né? Você entreter ali a criança e criar uma brincadeira. Às vezes é só brincar de bater os Tupperware. Nossa, já ama, já. Então, lógico, tem gente que tem uma criatividade maior de fazer brincadeiras, de criar atividades. E também tem muito conteúdo na internet pra você ver o que fazer, né? Brincadeiras pra criança. Ctrl+C, Ctrl+V, total. Tem muita informação. Mas às vezes é uma coisa tão simples que você faz e a criança vai gostar tanto daquilo que não precisa de tudo isso, assim. Não É precisa você aproveitar mesmo, né? É você aproveitar e curtir o momento. Sim. Ai, gente, é isso. Chegamos ao fim. Foi muito gostoso esse bate-papo. Eu queria agradecer por vocês estarem abrindo, assim, a história de vocês aqui pra gente, compartilhando, né? Porque eu gosto dessa... Quando tem essa troca sempre com outras mães, essa interação, cada um conta a sua experiência da sua maternidade. E é isso, né, gente? Tô aqui hoje com a Paula e com a Camila. O Instagram é Duas Mães do Benjamin. Vai estar aqui na descrição para vocês também. Querem deixar um recadinho final para quem está nos assistindo? Bom, quero agradecer, né, mais uma vez, que foi muito especial esse bate-papo. E se alguém aí estiver assistindo e tem vontade de ser mãe, né, eu acho que buscar realizar esse sonho, porque é gostoso demais. É cansativo, mas vale a pena, viu, gente? Porque o amor é grande, é lindo. É isso, queria agradecer e quero dizer que permita-se, né? Permita-se. Sou mãe aos 40 anos e eu estou na melhor fase da minha vida. Então, simbora. É isso aí, gente. E não esquece de se inscrever no canal Fabi Santina. Temos também o canal de cortes Vida de Mãe Podcast. E cortes Vida de Mãe Podcast. O Instagram também Vida de Mãe Podcast. É isso. Até os próximos episódios. Um beijo. Tchau.